eu não posso permitir que gente como o atual presidente fale coisa séria, porque eu quero saber se ele vai explicar os imóveis. Não o imóvel, os imóveis, com a quantidade de dinheiro paga à vista. Então tem gente que costuma, minha mãe dizia, macaco olha para o rabo dos outros e esquece do seu próprio rabo. Eu estou muito tranquilo. Sabe por que eu estou tranquilo? Porque se você pegar, e aí vou fazer um rompante outra vez, se você pegar na história do Brasil, você vai perceber que não há nenhum momento em que um governo cuidou tanto de combater a corrupção como nós. No nosso tempo tinha o portal da transparência. No nosso tempo tinha a lei de acesso à informação. No nosso tempo a Controladoria Geral da República funcionava de verdade, com gente em cada ministério. No nosso tempo a gente criou o COAF. A gente efetivamente agiu com seriedade porque eu dizia, só tem um jeito de alguém não ser investigado nesse país, é não cometer coisa errada. E vai ser assim. Porque a corrupção, ela aparece quando você combate. E ela desaparece quando você joga embaixo do tapete. Eu vou revogar todos os decretos de sigilo de 100 anos. Eu quero saber o que tem. O que tem de tão sabe, escondido que você decreta quando a CPI investiga, sabe, o trabalho do governo na compra da vacina e descobre que tinha um processo de corrupção, uma quadrilha. O que ele faz? Ele decreta sigilo de 100 anos para o ministro amigo dele. Decreta sigilo de 100 anos para a investigação das rachadinhas, da denúncia contra os filhos. Na minha vida não tem decretação, sabe, de sigilo. Na minha vida, seja meu filho ou meu adversário, todos serão tratados com o mesmo direito. Se fizeram bem, ótimo. Se fizeram coisa errada, serão investigadas e devem ser punidos depois de ter todo o direito de se defender. É assim que nós governamos e é assim que vai ser governado. Não haverá tapete na sala presidencial. Não haverá tapete na sala presidencial para esconder corrupção. Não haverá pasta cor-de-rosa e muito menos haverá sigilo. E vai votar a lei de acesso à informação, o portal da transparência, para que vocês possam saber até qual é a qualidade do papel higiênico utilizado, sabe, no banheiro da presidência. Agora, os milicianos que se apoderaram desse país, sabe, criaram um comportamento na sociedade, sabe, a ponto de agredir jornalista, a ponto de desafiar as pessoas, desacreditar, ofender a Suprema Corte, ofender. E mais do que isso, pela primeira vez na história do Brasil, nós estamos vendo um presidente da República não cuidar do orçamento, que é a função dele. Ele virou refém do orçamento secreto. Ora, se esse maldito orçamento é bom, não poderia ser secreto? Todo mundo deveria saber quem é que pega a emenda, o que é que faz com a emenda. Então, o país está, sabe, com uma bússola sem o seu magnético, sabe, com uma biruta de aeroporto. Porque o presidente não governa. Não governa porque não sabe governar, não conversa porque não sabe conversar. Então, ele vive de fake news. Ele vive de contar as mentiras e a imprensa corre atrás. É assim que esse país está sendo governado. Vocês se lembram que o Brasil era protagonista internacional? O Brasil não tem contencioso com nenhum país. E nós estamos vendo esse país ser destruído. Eu até disse numa entrevista ontem que era até louvável que o presidente da República queira ir no enterro da rainha. É até louvável. Ele arrumou um pretexto para poder sair do Brasil, porque ninguém o convidava para nada. É uma pena que esse presidente não teve coragem de ir no enterro de nenhuma das mais de 600 mil pessoas que morreram do Covid. É uma pena. É uma pena que ele não tenha tido o mínimo de respeito no tratamento do Covid-19.
nem com as pessoas que morreram, nem com as pessoas que estavam internadas, porque o que ele fazia era zombar. Então, a minha volta a disputar uma eleição é para dizer para vocês, aqui no estado do Rio Grande do Sul, para meus companheiros, a minha crença de que nós vamos recuperar esse país. Nós vamos fazer esse país voltar a crescer. Nós vamos fazer esse país gerar emprego. Nós vamos fazer esse país distribuir renda. Nós vamos fazer esse país voltar a fazer universidade, a investir no ensino fundamental, a fazer escola técnica, a investir em ciência e tecnologia. Nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública, Tasso Genro, para que a gente possa, de uma vez por todas, enfrentar o crime organizado, para que a gente possa enfrentar o tráfico de droga em quase 17 milhões de fronteiras secas que nós temos nesse país e mais 8 mil quilômetros de fronteiras marítimas. Nós vamos provar que é possível reajustar o salário mínimo todo ano, de que é possível garantir o piso dos professores, dos pisos das enfermeiras, dos enfermeiros desse país. Ou seja, o que nós queremos, quando eu brinco sempre o seguinte, o companheiro Gleisi Hoff, o companheiro Dilma Rousseff, eu brinco sempre que é o seguinte, ou seja, não basta as pessoas voltarem a comer 3 vezes ao dia. Essa é uma coisa que eu prometi em janeiro de 2003, antes de eu tomar posse. E eu agora tenho dito que, além da pessoa comer 3 vezes ao dia, a pessoa vai ter o direito de comer um bom churrasco, sabe, como já se comeu aqui nesse país. Eu já anunciei que vou me reunir na primeira semana depois da minha posse com todos os governadores de estado. Depois vou reunir com os prefeitos, para que a gente recupere a boa relação entre estados e a federação, entre a federação e as prefeituras. Sabe, os entes federados não podem ficar brigando e não podem ser inimigos. Então, eu quero saber a situação de cada estado, quero saber quais são as obras mais importantes de infraestrutura de cada estado, para que a gente possa saber naquilo que a gente pode ajudar, naquilo que a gente pode financiar, naquilo que a gente pode ter dinheiro no orçamento, naquilo que você pode fazer financiamento do BNDES. Ou seja, eu vou tentar recuperar a relação sadia e democrática que já existiu nesse país. Não é possível um presidente que não conversa com o governador, não é possível um presidente que não conversa com o prefeito, não é possível um presidente que não conversa sequer com a ciência, sabe, na época da pandemia. Então, esse país vai voltar à normalidade. Tá? Possivelmente você, sabe, me faça uma pergunta logo depois que eu ganhar, porque eu vou reunir os governadores. Eu espero que seja o Edgar o eleito aqui. Tá? Mas quero dizer para você que em qualquer estado do país, não importa quem seja eleito e que partido pertença. Eu vou tratá-lo como governador, porque ele foi eleito e merece o meu respeito. Tá? Mas eu não posso dizer para você, nós vamos negociar. Eu preciso conhecer a real situação do Rio Grande do Sul para saber o que a gente pode fazer. Deve ter outros estados com muitos problemas, sabe? E a gente vai, de vez em quando se faz acordo aqui. Eu lembro de uma dívida aqui que o governo federal resolveu passar para o Rio Grande do Sul todas as rodovias federais para o Rio Grande do Sul construir. Na época, o governo da época aqui aceitou, o de Minas aceitou, mas foi passando o tempo, nós ganhamos a presidência da República e nós percebemos que os governos não tinham cumprido a parte de manter as estradas. O que nós fizemos? Pegamos de volta. E aí foi no governo da Dilma, aqui no Rio Grande do Sul. Então, companheiros, é o seguinte, nós vamos tratar com muita seriedade, porque esse país precisa voltar à normalidade. As pessoas têm que aprender a se respeitar, as pessoas têm que aprender a conversar, as pessoas têm que saberem que a gente pode divergir de outra pessoa, sabe, de forma civilizada. De forma civilizada. Eu cansei de assistir jogo do Internacional e Grêmio, na casa de gremista, na casa de gente do Internacional, e nunca teve briga.